O milagre que veio na hora certa. Kelly sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, criava sozinha os 2 filhos depois que o marido a deixou há 5. Trabalhava como costureira em casa, fazendo ajustes e consertos para a vizinhança, enquanto sonhava em montar um pequeno ateliê. Mas as contas não davam trégua, e o aluguel da casinha simples onde moravam estava 3 meses atrasado. O proprietário, um homem rígido, já havia ameaçado despejo. Foi quando o mais velho, Pedro, de 12 anos, começou a tossir sem parar. No início, Kelly achou que era só uma gripe. Comprou xarope barato na farmácia e fez chás caseiros. Mas a tosse piorou, e uma noite, Pedro acordou ofegante, com os lábios levemente arroxeados. O medo apertou o peito dela. No posto de saúde, depois de horas de espera, o médico olhou sério: sua criança tem asma grave. Precisa de inaladores urgentes e acompanhamento. Se não tratar, pode ter uma crise fatal. Kelly sentou no banco de plástico do corredor, com o receituário na mão. Os remédios custavam mais de R$ 300, dinheiro que ela não tinha. Na bolsa, só havia R$ 27 e alguns trocados. As lágrimas escorreram sem que ela percebesse. Como, Senhor, pensou, olhando para o teto descascado do posto. Até quando? Foi a vizinha, Dona Maria, quem lhe falou da congregação cristã no Brasil. Lá eles oram, minha filha. E Deus ouve, disse a senhora, enquanto entregava um prato de comida. O ancião João é um homem de Deus. Vai hoje à noite, às 8. É perto da padaria velha. Kelly hesitou. Nunca havia entrado numa igreja. A mãe, católica não praticante, só ia à missa no Natal. Mas o desespero falava mais alto. Às 7h30, ela e Pedro, ainda fraco, caminharam até o pequeno salão de reuniões da CCB. Do lado de fora, ouviu-se o canto dos irmãos, sem instrumentos, só vozes unidas. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Dá-me força e vigor, não me deixes pecar. Dentro, tudo era simples: paredes brancas, bancos de madeira, irmãs com vestidos modestos e lenços na cabeça, irmãos de camisa social. No púlpito, o ancião João, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, dirigia o culto. Kelly sentou-se no fundo, envergonhada, com Pedro ao lado. Ninguém a olhou com estranhamento. Uma irmã aproximou-se e lhe ofereceu um inário. O Senhor te abençoe, irmã, disse com um sorriso. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão levantou-se. Eu estava desempregado, irmãos. Minha família passava necessidade. Orei, e Deus abriu uma porta. Hoje tenho um trabalho honesto vendendo material de construção. A fé vence o mundo. Outros confirmaram com um amém sincero. Kelly sentiu algo estremecer dentro dela. Na oração final, o ancião João pediu: Senhor, olha por esta irmã que está aqui pela primeira vez. Tu conheces sua dor. Dá-lhe a paz que excede todo entendimento. E então, como se soubesse, ele olhou diretamente para ela. Irmã, quer que oremos por seu filho? As palavras saíram sem ela planejar: sim, por favor. Irmãos e irmãs se aproximaram. Mãos se estenderam sobre Pedro. Kelly fechou os olhos e ouviu as vozes unidas: Pai Celestial, cura esta criança. Fortalece esta mãe. Em nome de Jesus, amém. Nos dias seguintes, Kelly voltou. Não só pelas orações, mas por uma paz que não entendia. As irmãs lhe deram roupas usadas para os meninos, comida, e uma Bíblia pequena. Leia Salmos 34, disse irmã Clara. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Uma noite, depois do culto, o ancião João a chamou. Irmã Kelly, o Senhor tem um caminho. Você já pensou em ser batizada? Ela balançou a cabeça, assustada. Eu nem sei direito das coisas. Ele sorriu. Deus não olha o que sabemos, mas o coração. Se você crer em Jesus e se arrepender dos pecados, ele te batizará com o Espírito Santo. Kelly chorou. Aquela simplicidade a tocava. Não havia promessas de riqueza ou milagres instantâneos, só uma fé quieta, mas firme. No domingo seguinte, ela e Pedro estavam entre os que se apresentaram para o batismo.
Na água, quando o ancião a mergulhou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Kelly sentiu como se um peso saísse de suas costas. 3 semanas depois do primeiro culto, Pedro teve outra crise forte. Kelly, apavorada, não tinha dinheiro nem para o ônibus até o posto. Correu para a igreja. Era uma tarde de quarta-feira, e só o ancião João e alguns irmãos estavam lá, preparando o salão para a reunião noturna. Ao vê-la desesperada, o ancião não hesitou: vamos orar agora. João, em pé, de mãos postas, começou: Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos, olha por este menino. Dá-lhe saúde, como só tu podes dar. Os irmãos repetiam: Amém, Senhor. Kelly segurou Pedro nos braços, sentindo o peito dele arfar. De repente, como um sopro, o menino parou de tossir. Os lábios voltaram à cor normal. Ele abriu os olhos, confuso, e perguntou: Mãe, cadê a dor? O médico, dias depois, não encontrava explicação. A asma dele, simplesmente regressou. É como se nunca tivesse tido. Kelly sabia. Deus havia ouvido. Mas o milagre não parou aí. Uma irmã da igreja, Dona Lúcia, donos de uma pequena mercearia, ofereceu a Kelly um canto da loja para montar seu ateliê. Você paga quando puder, disse. E os clientes começaram a aparecer. Um irmão, que trabalhava em uma fábrica, doou uma máquina de costura usada, mas em ótimo estado. No domingo seguinte à cura de Pedro, Kelly deu seu testemunho. Em pé, com a voz trêmula, contou como Deus a tinha encontrado no fundo do poço. Eu não tinha nada, irmãos. Só dívidas e medo. Mas aqui, aprendi que Deus não precisa de muito para fazer milagres. Só precisa de um coração que confia. O ancião João sorriu e acrescentou: assim é a obra do Senhor. Não é com barulho, não é com ostentação. É no silencioso, no humilde, no que parece pequeno aos olhos do mundo. Mas é real. Hoje, Kelly e Pedro estão firmes na igreja. Ela foi batizada com o Espírito Santo, como promete a palavra, e serve onde pode, limpando o salão, ajudando nas refeições dos cultos prolongados, ensinando as crianças a cantarem os hinos. Pedro não teve mais crises, e o ateliê já dá para sustentar a família. Uma lição ela aprendeu para sempre: Deus não muda as circunstâncias para depois abençoar. Ele abençoa no meio delas. Não foi a riqueza que veio, mas a paz. Não foi a falta que acabou, mas a fé que cresceu. E isso, para Kelly, é mais valioso que qualquer milagre visível. Porque na congregação cristã no Brasil, ela encontrou algo que o mundo não pode dar: uma família que ora, uma fé que não falha, e um Deus que ouve. Um dia, enquanto Kelly ajudava a organizar as cadeiras do salão após o culto, a irmã Maria, uma das obreiras mais antigas da igreja, se aproximou com um sorriso sereno. Kelly, você lembra quando chegou aqui pela primeira vez? Tão magoada, tão cheia de dúvidas. Kelly parou por um instante, segurando uma cadeira contra o peito como se fosse um escudo. Lembrava sim. Lembrava do cheiro de tinta que nunca saía das roupas de Pedro, das noites em claro ouvindo ele gemendo de dor, do medo de não ter o que dar para os filhos no dia seguinte. Lembro, irmã. Mas Deus foi bom. Ele não tirou a dor, mas me deu força para carregar. A irmã Maria assentiu, os olhos brilhando. E agora ele quer usar você para ajudar outros que estão como você estava. Kelly sentiu o coração acelerar. Ela? Usada por Deus? Mas ela era só uma mulher simples, sem estudo, que ainda trocava as letras ao ler a Bíblia. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Certo domingo, uma jovem chamada Ana chegou ao culto arrasada. O marido tinha perdido o emprego, o aluguel estava atrasado, e o filho mais novo estava doente. Kelly a viu sentada no fundo, enxugando as lágrimas com as mãos. Sem pensar duas vezes, ela se sentou ao lado dela e, com a mesma simplicidade com que havia sido acolhida um dia, começou a falar: eu também já chorei aqui, irmã. Também já achei que não ia aguentar. Mas Deus não desampara a gente. Ele vê cada lágrima, cada necessidade. E aqui na igreja, a gente não está sozinha. Ana olhou para ela com olhos vermelhos, desconfiada. Mas como a senhora sabe que vai dar certo? Kelly sorriu e apontou para o púlpito, onde o irmão pregava sobre a providência divina. Porque eu já vi.
Não foi fácil, não foi rápido, mas Deus nunca falhou. E Ele não vai falhar com você também. Naquela semana, Kelly levou Ana para casa. Não tinha muito, mas dividiu o pouco que tinha: um prato de comida, um copo de suco, uma palavra de ânimo. Pedro, que agora lia a Bíblia todos os dias antes de começar o trabalho, orou com o marido de Ana. E algo mudou. Não foi um milagre de dinheiro cair do céu, mas o marido de Ana conseguiu um serviço temporário. O filho melhorou. E, mais importante, Ana encontrou na igreja o mesmo refúgio que Kelly havia encontrado: pessoas que não viravam as costas, uma fé que não desistia. Com o tempo, Kelly percebeu que o milagre não tinha sido só a cura de Pedro ou a estabilidade do ateliê. O verdadeiro milagre era ver como Deus usava suas próprias feridas para sarar outras pessoas. Ela, que um dia entrou na igreja arrastando os pés, agora andava com a cabeça erguida, não por orgulho, mas porque sabia que carregava dentro de si uma história de fé que podia encorajar muitos. E assim, entre um culto e outro, entre uma oração e um abraço apertado, Kelly entendia cada vez mais as palavras que ouvirá daquele irmão na primeira vez que pisou na congregação: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Sem hesitar, Kelly se aproximou e sentou ao seu lado. Não fez perguntas invasivas, não deu sermões. Apenas segurou a mão da jovem e disse: eu também já achei que não tinha mais jeito. Mas Deus me mostrou que Ele não desiste da gente. Mariana olhou para ela com desconfiança, mas algo naqueles olhos cheios de paz a fez baixar a guarda. Como você sabe o que eu estou sentindo? Perguntou, com a voz embargada. Kelly sorriu, lembrava bem da primeira vez que alguém a escutou sem julgá-la. Porque eu já estive no lugar onde você está. E se hoje eu estou aqui, firme, é porque Deus me tirou do lixo e me colocou num trono. Não foi fácil, mas valeu cada lágrima. Foi então que Mariana desabou. Contou tudo: a gravidez não planejada, o aborto que a deixou com a alma em pedaços, a vergonha que a impedia até de olhar no espelho. Kelly a abraçou forte, enquanto as lágrimas das duas se misturavam. Você não é o que fez, Kelly sussurrou. Você é quem Deus diz que você é, uma filha amada, perdoada, restaurada. E ali mesmo, entre soluços e orações, Mariana entregou sua vida a Jesus. Não foi um processo rápido, cá as noites de insônia, os pesadelos, as tentações de desistir ainda viriam. Mas Kelly não a deixou sozinha. Toda semana, elas se encontravam na igreja para estudar a Bíblia, para orar, para lembrar uma a outra que a vitória já estava garantida, mesmo que ainda não pudesse ser vista. Um ano depois, Mariana estava batizada, servindo no departamento de jovens e, o mais incrível, havia reconciliado com sua mãe. O pai, embora ainda lutasse contra o vício, havia começado a frequentar os cultos, tocado pela mudança da filha. E Kelly? Continuava ali, na mesma congregação que um dia a acolheu, agora não mais como uma mulher quebrada, mas como uma guerreira que sabia o valor de uma segunda chance. Ela aprendeu que milagre não é só a cura instantânea, o problema resolvido da noite para o dia. Às vezes, o milagre é a força para levantar todos os dias, é a mão estendida quando a gente acha que não merece, é a voz que sussurra continue quando tudo diz para desistir. E foi isso que ela passou a fazer: ser essa voz, essa mão, esse lembrete de que Deus não abandonou ninguém. Hoje, quando Kelly olha para o salão lotado nos cultos, ela não vê apenas uma multidão. Vê rostos, histórias, dores que, como a dela, estão sendo transformadas. Vê irmãos que, como ela, chegaram arrastando feridas e saíram carregando bênçãos. E sorri, porque sabe que a congregação não é só um lugar de culto, é um hospital de almas, onde os quebrantados encontram colo, os perdidos encontram caminho e os desesperados encontram esperança. Se Deus mudou minha história, ela costuma dizer aos novos, Ele pode mudar a sua também. Só precisa deixar. E assim, uma vida de cada vez, o milagre continua. Porque na congregação cristã no Brasil, a fé não é teoria, é experiência. E isso, ninguém pode negar. Kelly nunca imaginou que sua própria filha seria a próxima prova viva desse amor que transforma. Ana Clara, sua caçula, nasceu com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Os exames mostravam um quadro que só piorava, e os especialistas, com olhares sérios, falavam em qualidade de vida limitada. Mas Kelly, que já tinha visto Deus agir no impossível, não aceitou aquele veredicto como final. Todas as noites, depois de colocar a menina para dormir, ela se ajoelhava ao lado da cama da filha e orava.
Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, eram gritos de mãe, lágrimas que molhavam o chão, promessas de fé. Senhor, o Senhor me tirou do lixo, me deu uma família, me deu paz. Agora eu te peço, toca na minha filha. Eu sei que o Senhor pode. E a congregação orava junto. Os irmãos impunham as mãos sobre Ana Clara nos cultos, as irmãs jejuavam por ela, os obreiros a incluíam nas orações da mesa diretora. Não era só Kelly clamando, que era um exército de fé intercedendo. Até que, em um domingo de manhã, durante o culto de doutrina, algo aconteceu. Ana Clara, que mal conseguia ficar sentada sozinha, de repente levantou os bracinhos e começou a balbuciar palavras que ninguém entendia. Kelly, que estava ao seu lado, sentiu um arrepio. Mãe, mãe, a menina disse claramente, pela primeira vez na vida. O salão inteiro parou. Os irmãos mais antigos, que já tinham visto muitos milagres, choraram. O pastor, emocionado, pediu que todos se ajoelhassem em ação de graças. Nos dias seguintes, os médicos ficaram boquiabertos. Os exames, que antes mostravam degeneração, agora indicavam melhora inexplicável. Isso não tem explicação científica, admitiu um neurologista, depois de revisar os resultados pela terceira vez. Kelly sorriu. Para Deus, não há impossíveis, ela respondeu, enquanto abraçava Ana Clara, que agora corria pelos corredores da igreja, saudável e cheia de vida. Hoje, aos 7 anos, Ana Clara não só não tem mais nenhum sinal da doença como também é uma das crianças mais ativas na escola bíblica dominical. Ela adora cantar os hinos da harpa cristã e, toda vez que vê alguém triste, aproxima-se e diz, com a sabedoria que só uma criança que viu um milagre pode ter, não chora não, tia. Jesus cura, viu? Minha mãe conta todo dia. E Kelly? Ela continua sendo aquela irmã que não se cansa de compartilhar o que Deus fez. Agora, quando testemunha nas reuniões de senhoras ou conversa com mães desesperadas no pátio da igreja, ela segura a mão da pessoa e diz: eu já estive no lugar mais escuro que você pode imaginar. Mas Deus me tirou de lá. E se Ele fez por mim, se Ele fez pela minha filha, Ele pode fazer por você também. Só precisa crer e não soltar a mão dele. Porque na congregação, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem no aqui e agora, nas vidas comuns de pessoas que, como Kelly e Ana Clara, ousaram acreditar que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma. E cada história assim é um lembrete: a fé não é só para ser lida nos livros. É para ser vivida. E quando é vivida de verdade, até as montanhas se movem. E foi assim que, alguns meses depois, uma jovem chamada Marisa chegou à congregação arrastando um peso que parecia maior que ela mesma. Com os olhos inchados de chorar e as mãos trêmulas, ela entrou no templo pela primeira vez, convidada por uma colega de trabalho que não desistiu de falhar sobre Jesus, mesmo depois de Marisa dizer que Deus não tinha tempo para ela. Marisa tinha 22 anos e uma filha de 2, a pequena Sofia, que nasceu com uma doença rara nos rins. Os médicos disseram que ela precisaria de um transplante urgente, mas a lista de espera era longa, e o corpo frágil da menina não aguentaria esperar. As contas do hospital se acumulavam, o marido tinha abandonado as duas, e Marisa se via sozinha, sentada no chão do corredor do hospital, com a filha nos braços, implorando a Deus, se ele existisse, que não a deixasse perder a única coisa que ainda lhe dava força para viver. Foi então que, numa tarde de quarta-feira, enquanto as irmãs oravam no culto de senhoras, Kelly viu Marisa entrar. Não precisou de mais que um olhar para reconhecer aquela dor que já tinha sido sua. Sem hesitar, ela se levantou, atravessou o salão e sentou ao lado da moça. Não fez perguntas demoradas, não deu sermões. Só segurou a mão de Marisa e falou baixo, como quem sabe bem o peso de cada palavra. Minha filha também esteve à beira da morte. Os médicos disseram que não tinha jeito. Mas Deus ouviu o meu clamor. E Ele vai ouvir o seu também. Marisa quis acreditar. Quis com todas as forças. Mas o medo era maior. Até que, naquela mesma noite, no culto da doutrina, o pastor fez uma oração específica: Senhor, sabemos que aqui há uma mãe com o coração partido pela saúde da sua filha. Deus, mostra teu poder. E então, como um raio, Marisa sentiu algo que não sentia há meses, uma paz que não fazia sentido, uma certeza que não vinha dela. No dia seguinte, enquanto aguardava mais um exame de Sofia no hospital, o médico a chamou com uma expressão que ela não conseguia decifrar.
Com as mãos suando, Marisa entrou na sala, preparada para mais uma má notícia. Mas o que ouviu foi: não sei como, nem porquê, mas os exames da Sofia estão normais. Os rins dela estão funcionando. Não há mais sinais da doença. Marisa caiu de joelhos ali mesmo, no consultório. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de um milagre. Porque ela sabia, não era coincidência. Era a resposta. Era Deus estendendo a mão mais uma vez, como tinha feito com Kelly, como fazia com tantos outros que, dentro daqueles muros da congregação, aprendiam que a fé não é teoria, é experiência. Agora, toda semana, Marisa está lá. Às vezes com Sofia no colo, às vezes abraçada a outra mãe que chegou desesperada, como ela chegou. E ela repete as mesmas palavras que Kelly um dia lhe disse. Se Deus fez por mim, Ele faz por você. Só não solta a mão dele. Porque na congregação, os milagres não são histórias que se contam só nos púlpitos. Eles respiram nos corredores, choram nos bancos, sorriem nos rostos daqueles que, como Marisa e Sofia, descobrem que Deus não só ouve, Ele age. E quando age, até o impossível se curva aos seus pés. O milagre de Sofia se completou quando, 3 anos depois daquele abraço de Kelly, os médicos, os mesmos que haviam sentenciado sua filha com um diagnóstico sem esperança, balançaram a cabeça incrédulos diante dos exames. Não há mais vestígios da doença. É inexplicável. Marisa sorriu, porque sabia, Deus tinha escrito uma finha naquela história antes mesmo do começo. Agora, Sofia corre pelos corredores da congregação, seus risos ecoando onde antes só havia lágrimas. As mães que chegam com o coração partido a veem como um sinal: se Deus transformou aquela dor em dança, pode fazer o mesmo por elas. E Marisa, com os olhos brilhando, aponta para a criança e sussurra: ela é a prova de que Deus não nos dá o que pedimos, nos dá o que nem sonhamos. A lição: a fé não é esperar pelo milagre, é viver dentro dele, mesmo quando tudo grita impossível. Porque Deus não muda as circunstâncias apenas, Ele muda a gente no meio delas. E quando menos esperamos, olhamos para trás e percebemos, o milagre não foi só a cura. Foi a mão que nunca nos soltou, mesmo quando tremíamos. Na congregação, ninguém fala mais em coincidências. Fala-se em pés que pisaram onde o medo disse a não vá, em lágrimas que regaram a terra onde a graça floresceu. E toda vez que uma nova mãe chega com o desespero estampado no rosto, Marisa a leva até o mural de fotos onde sorriem Kelly, Sofia e dezenas de outros impossíveis em que hoje respiram milagre. Então, ela segura as mãos daquela mulher e repete, baixinho, como quem sabe que algumas verdades só o coração entende. Deus não está no fim da sua história. Ele está segurando a sua mão enquanto você a escreve.